Esta mesma alegria, eu quero cumprimentar aos meus amados irmãos e as minhas irmãs queridas com a paz do Senhor. Podem sentar, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas a mais uma campanha dentro da Noite do Milagre. Esta campanha que com certeza vai marcar as nossas vidas, porque a palavra de Deus é boa e vai fazer um efeito poderoso nos nossos corações. Eu quero convidá-los para que juntos leiamos a palavra do Senhor, o nosso Deus. O versículo que nós tomamos como base da nossa campanha, chamamos de texto base, ou texto que fundamenta o nosso estudo, que vai durar 10 semanas. Hoje é a palavra introdutória, mas a partir da próxima semana nós estaremos aqui abordando cada dom espiritual de maneira individual, falando aqui sobre a importância, o significado de cada dom de maneira específica e individual. Eu quero convidá-los para a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 12. Dizer aos irmãos e às irmãs também que esta campanha ela está não somente se iniciando aqui na nossa sede nacional, mas nas nossas sedes estaduais e em algumas igrejas também onde são consideradas sedes regionais. Capítulo 14, verso 12 de 1 aos Coríntios, só para que eu tenha certeza que os irmãos e as irmãs encontraram. Só quem encontrou, diga amém. Diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Amém, meus amados. É interessante, antes que nós entremos propriamente no estudo dos dons espirituais, que é o foco, que é o tema específico da campanha, nós achamos por bem termos uma aula de introdução, porque de nada adiantaria chegarmos aqui e já entrarmos de maneira definitiva sobre o tema dons espirituais, sem antes darmos aqui uma introdução sobre o que são dons, categoria de dons e a importância dos mesmos. Então, meus amados, o que Paulo está propondo aqui para a igreja que estava em Corinto é exatamente o que nós estamos propondo hoje para o nosso ministério, que nós possamos buscar, que nós possamos desejar e que nós possamos usar de maneira correta, bíblica e genuinamente os dons do Espírito Santo. E a preocupação de Paulo naqueles dias, por incrível que pareça, é a mesma preocupação nossa nos dias de hoje. Então, para que nós possamos introduzir aqui a aula sobre dons, eu gostaria de definir, de conceituar, já que é uma introdução, o que são dons. Então marque aí ou gravem. Aqueles que têm uma memória boa e não gostam de escrever, então vão gravar. A palavra dom
vem de uma palavra grega chamada charisma, que aportuguesando esta palavra fica carisma. E a palavra charisma ou carisma na língua portuguesa, quando traduzida ao pé da letra, significa dom, significa donativo, significa dádiva, significa presente e significa privilégio. É o que significa dom. Então, em palavras muito comuns e simples, se alguém te perguntar um dia o que é dom, pode responder: dom é presente, dom é dádiva, dom é um privilégio, dom é donativo. Só que tem um detalhe, vírgula, adquirido de modo não humano. Esse é o que faltava para você entender. Então, dom é carisma, é charisma, é presente, é donativo, é dádiva, que se adquire não de maneira humana, mas de modo sobrenatural. Querida igreja, quando nós falamos em dons, é preciso também que nós saibamos dividir os dons em categorias. Porque quando você fala dons, o tema é genérico, o tema é bastante abrangente, e o nosso foco é dons espirituais. Então vamos fechar, porque o tema é abrangente. Por quê, pastor? Porque existem pelo menos 4 categorias de dons, e eu vou correr aqui. Então a aula de hoje é bastante didática, para que você possa entender, metódica, sistemática, bem organizada, para que a partir da próxima semana você consiga realmente entender o que são os dons espirituais. Amém, igreja? Então, a primeira categoria de dons que nós encontramos na Bíblia, nós os teólogos, porque eu também sou pela graça de Deus, os teólogos do mundo todo entenderam que essa primeira categoria de dons deveria ser chamada de dons naturais. O que são dons naturais? São dádivas, são presentes, são donativos, são privilégios que já nascem com a pessoa. Por isso que são dons naturais. Eles são inatos, pois a pessoa não estuda para tê-los, apenas os aperfeiçoa, porque já os tem. Eu vou ler rapidamente para os irmãos, Romanos capítulo 12. Quem quiser acompanhar bem, se não escute, que não haverá nenhum problema de compreensão. Capítulo 12, verso de número 6 ao 8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, acabou. Existem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Daqui para frente, o que Paulo vai fazer é misturá-los. Aqui ele não organiza, mas ele coloca todos os dons aqui, ou a maioria deles, de forma misturada, mesclada. E aí ele diz aqui, ó, se é ministério, verso 7, ou melhor, verso 6 ainda, é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, é dom também, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta,
Então, exortar é um dom também. Mas que categoria que é esse dom de exortar? Então, veja bem aí. Use esse dom em exortar. O que reparte, repartir. Faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então veja, irmãos, Paulo coloca aqui na sua lista de dons alguns dons que você precisa elencá-los, ou seja, colocá-los de maneira organizada em alguma categoria. Profecia aqui é dom espiritual. Ensinar já não é dom espiritual, é outro tipo que eu vou falar agora, que é o ministerial. Agora, exortação, que dom que é? Liberalidade, presidir, exercer misericórdia. Então existem dons aqui que são naturais, estão ligados àquilo que é a própria natureza da pessoa, a essência da pessoa. Eu vou dar um exemplo clássico para os irmãos. Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, verso 1 ao 6. Para você entender de uma vez por todas o que é dom natural. Diz aí, ó. Êxodo capítulo 31. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaliel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Olha só, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras, lavrar pedras para engastar, e em artifício de madeira para obrar em tudo ou em todo o lavor. Eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Ahisamach, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, ou seja, já da natureza, para que façam tudo o que tenho ordenado. Irmãos, Bezaliel, ele já nasceu com esse dom. Qual era o dom de Bezaliel? Trabalhar em toda obra de arte, de cobre, de ouro, de prata e de metais. Aonde que ele estudou? Em lugar nenhum. Esta habilidade já nasceu com ele. Por isso que Deus o escolheu para que ele fosse responsável em construir todos os utensílios do tabernáculo lá do Antigo Testamento. Quem entendeu, diga amém. Então, existem pessoas que têm habilidades que nunca estudaram, nunca fizeram curso, mas já nasceram com elas. São habilidades inatas, são habilidades que já nascem com elas. Um exemplo clássico. Eu tenho 2 sobrinhos que são assim. Eles olham para você, pegam um papel, uma caneta e fazem o teu rosto, a tua caricatura mais direitinho. Mas eles nunca estudaram. Mas uma habilidade natural. Desde criança eu percebia isso aí. Pegavam um papel, tio, deixa eu fazer isso aqui. E desenhavam cavalos, carros. E hoje eles desenham seres humanos assim, ó, mas de maneira maravilhosa, mas nunca estudaram. Mas são habilidades natas, que
Querem outro exemplo? Pessoas que cantam. Ô irmão, quem canta, canta. Quem não canta, não adianta. Pode fazer curso, pode fazer aula de canto, pode dar uma melhoradinha, né, André? Pode, né, Luciano? Mas não adianta. A habilidade vocal de cantar, isso é nata da pessoa. Já nasce com a pessoa. Isso chama-se dom natural. Pessoas, por exemplo, que têm facilidade para tocarem. Tem pessoa que pega, já toca violão, tem uma facilidade, uma inteligência. Aquilo já faz parte da genética da pessoa. São dons naturais. Habilidade para falar, a oratória, habilidade para pintar. Em relação à profissão, tem pessoas que nunca fizeram curso no Senai, mas se der um pedaço de madeira para ela, ela consegue fazer um móvel, uma cadeira, uma mesa. Você fala, pastor, mas que coisa! Bordar um pano, costurar, são habilidades naturais. Por isso que a Bíblia chama isso de dons naturais. Só que vale um detalhe: quando você tem dons, mesmo que naturais, e eles são colocados a serviço do Senhor, o nome dele também é glorificado na tua vida. Então nós vamos falar, semana que vem, do primeiro dom espiritual. Mas aprenda isso: existem dons naturais, habilidades genéticas que nascem com a pessoa. E quando os dons naturais são colocados a serviço do reino do Rei Jesus, tenha certeza que isso vai colaborar para o engrandecimento e para a honra do nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Segunda categoria de dons, eu marquei aqui, nós chamamos de dons temporários. Marque aí. Primeira categoria, dons naturais. Segunda, dons temporários, de tempo, de época. O que são dons temporários, pastor? São dádivas, o conceito é o mesmo, tá bom? Não muda nada, dom é dom, dom é charisma, dom é carisma, não importa a categoria. Dom é carisma, é presente, é donativo, é dádiva, é privilégio adquirido de modo não humano. Vejam bem, dons temporários são dádivas, são presentes no sentido material, como por exemplo, riquezas de um modo geral, são dons também. Olha o que diz em Romanos, capítulo de número 4, e o verso 18. Os irmãos e as irmãs estão percebendo que a aula é metódica, é para você aprender, mas daqui a pouco você vai dar glória a Deus também, viu? Vai aprendendo a palavra de Deus aí. Romanos capítulo 4, verso 18. Olha o que Paulo fala aí sobre aquilo que é dom de Deus, ou dádiva, ou presente, mas que está ligado a um tempo. Olha o que ele fala aqui, 4 e 18 de Romanos. Ele diz assim: o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Não é esse verso não, meus amados, eu vou tentar achar aqui e passar para os irmãos, mas não é esse versículo que quero ler não. Eu quero ler quando Paulo fala sobre aquilo que é temporal
e aquilo que é eterno. O verso diz assim, ó: não atentando nós, olha aqui, ó, não atentando nós, considere isso que eu vou ler agora, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que nós vemos, ou as que se veem, são temporais, mas as que se não veem, são eternas. O que Paulo está falando? Que existem bênçãos de Deus que são temporais, estão ligadas a esse tempo, elas não são eternas, mas são dons de Deus, são dádivas de Deus. Deixa eu perguntar para a igreja: o carro que você tem é dom de Deus? Foi Deus que te deu? Então é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva. A casa que você mora é um dom de Deus. A empresa é dom de Deus. Os bens materiais, dons de Deus. Querem ver? Eclesiastes capítulo 3. Olha o que o grande sábio Salomão disse sobre bens materiais como dom de Deus. E a missionária Mari Moura pregou muito bem isso aqui no domingo passado, falando sobre as riquezas como presentes de Deus. Vejam, capítulo 3 de Eclesiastes e o verso 13. Escutem: e também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Eu vou repetir: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é o que, igreja? Um dom de Deus. O que ele está falando aqui? De bens materiais. Está dizendo que o homem deve comer, beber, gozar, curtir de todo o bem, resultado do seu trabalho. Faça isso. Isso é dom de Deus. Só que é um dom temporal, para esse tempo, não é um dom eterno. É um dom para se ter, para se viver nesse tempo. Olha um outro versículo aí, Eclesiastes mesmo, só que capítulo 5 e o verso 19. E quanto ao homem, isso aqui é mais forte, olha só. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção, e gozar, usufruir do seu trabalho. 2 pontos. Isso é o que, irmãos? Isso é dom de Deus. Então, as riquezas, elas não são más, são de Deus. Agora, a diferença é, tem gente que sabe usar o que Deus deu, tem gente que não sabe usar. É o que nós vimos domingo aqui. A questão não é ter, a questão é o lugar que Deus está na sua vida. Amém, meus amados? Então, riquezas são dons temporais. Abraão, Jó, Isaac, Jacó, Salomão e tantos homens nos dias de hoje são abençoados com bens materiais. Mas entendam, é de Deus que vem. Diz a Bíblia, marque isso: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A grande questão é quando nós recebemos algo de Deus
e nós achamos que é por mérito. O dom não é por mérito. Deus dá a quem Ele quiser, para glorificar o nome dEle. Então, se Deus tem te dado dons temporais, vai uma recomendação aqui: agradeça a Deus, porque todo dom e toda boa dádiva vem dEle. Ele é o doador do bem, porque diz o salmista que o céu, a terra e tudo quanto neles há pertence ao Senhor nosso Deus, e Ele dá a quem Ele quiser. Amém? São dons temporais. Vamos correr. Terceira categoria de dons, nós chamamos de dons ministeriais. Então você que está marcando aí, eu vou só reprisar para você se lembrar. Dom é carisma, charisma, que significa dádiva, presente, donativo ou privilégio, adquirido de modo não humano. Primeira categoria de dons, dons naturais, são dons que já nascem com a pessoa. Segunda categoria, dons temporários, estão ligados aos bens materiais, às riquezas, mas também são presentes de Deus. Terceira categoria, dons ministeriais, são dádivas, o conceito é o mesmo, não muda. Charisma é o mesmo para todas as categorias. Dons ministeriais são dádivas, donativos, presentes que Deus concede a alguns homens e mulheres para usarem no ministério, para o bem e para o aperfeiçoamento da igreja. Olha o que diz Efésios capítulo 4, para você entender o que são dons ministeriais. Efésios capítulo 4, verso 10 até ao verso 12. Diz assim, verso 10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aqui está falando de Jesus, claro. Verso 11: e Ele mesmo quem? O Senhor. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Olha o que diz o verso 8, que nós não lemos. Pelo que diz, subindo ao alto, falando de Jesus, quando ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, vírgula, e deu dons, carisma, charisma aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinham descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu, presenteou. E aqui Paulo fala, meus amados, de uma relação de 5 dons ministeriais. Ele fala aqui, por exemplo, do apóstolo, ele fala do profeta, ele fala do evangelista, ele fala do pastor, ele fala do doutor ou do mestre. Então, se um dia alguém te perguntar assim, o que são dons ministeriais? Você responde: são dádivas, presentes
donativos, charisma, que Deus dá para alguns homens e mulheres na igreja, para serem usados no próprio ministério, para o aperfeiçoamento da igreja. Então, primeiro dom ministerial, o dom de apóstolo. Quem que é o apóstolo na igreja? É aquele que Deus chama, porque hoje, irmãos, virou uma brincadeira. Até abrir um parênteses aqui. Hoje qualquer pé rapado na esquina é o apóstolo fulano de tal. Ô irmão, aí também é avacalhar o negócio. Apóstolo é um homem, pode ser mulher também, é um indivíduo, mudar aqui, é um indivíduo que Deus chama na igreja e o prepara e dá esse dom. Apóstolo quer dizer o enviado. É aquele que Deus chama para quê? Para abrir igrejas, abrir trabalhos. Ele não se contenta. Tem pessoa, por exemplo, que Deus chama e ele fica até morrer com 20 pessoas na igreja. O apóstolo não. É aquele que não se contenta, ele é o enviado. Ele quer abrir trabalho, ele quer abrir núcleo, ele quer entrar na favela, ele quer ir abrir igreja fora do Brasil, ele quer expandir. Esse é o apóstolo, na acepção da palavra, que recebeu o dom. Outra coisa, não confunda o apóstolo como dom ministerial com os 12 apóstolos do tempo de Jesus. Aqueles não existem mais. Apóstolo, na linguagem do apostolado de Jesus, acabou. Não existe mais. Agora, Deus pode levantar apóstolos hoje também. Mas, irmãos, não é o que estão dizendo por aí. A pessoa não tem chamada, não tem graça, não tem charisma, não tem postura, sabe? Não, eu sou apóstolo. E quando abre a boca para falar, você passa vergonha. Não tem nada de Deus e preparo. Apóstolo não é aquele que se faz apóstolo, ou se auto-intitula apóstolo. Apóstolo é aquele que Deus chama, prepara e envia para fazer uma grande obra. Segundo dom ministerial, é o dom de profeta. Ah, pastor, é aquele que profetiza se eu vou casar, se eu vou vender, se eu vou viajar, é aquele que revela. Irmãos, quando nós formos aqui aprender sobre o dom espiritual de profecia, a gente vai ensinar isso aqui. Mas esse profeta aqui não tem nada a ver com o dom de profecia, que é dom espiritual, e não tem nada a ver com o profeta do Antigo Testamento, porque aqueles profetas do Antigo Testamento, eles já terminaram. Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde agora vos é anunciado o reino dos céus. E quem é esse profeta aqui, pastor? Esse profeta aqui é o pregador da palavra. É aquele que Deus usa na palavra. Só que toda vez que ele vai pregar, você já sabe. Qual é a mensagem dele, pastor? Santidade. Se converta. Jesus vem. Maranata. Ô irmão, conserta o seu caminho. Desvia do mal, foge do pecado, Jesus está voltando, se converta, não muda. Você pode chamar ele todo dia para pregar, ele não muda o disco. A pregação dele é trazer a santidade de Deus para o meio da igreja. Glória a Deus. E tem muitos na igreja. Esse é o profeta como dom ministerial. Terceiro dom ministerial é o dom de evangelista. Hoje tem muita gente que fala: pastor, eu sou evangelista. Mas evangelista não é cargo, evangelista é dom.
Não é ter carteirinha. Não, eu tenho a carteirinha. Não é. O evangelista, qual que é? É o ganhador de almas. É aquele que quando vai tomar café, na hora do café, sabe qual é o assunto dele? Não é Corinthians, é ganhar almas para Jesus. Evangelista. Na hora do almoço, irmão, e a picanha? Ô, irmão, a picanha, mas, ó, Jesus, ó, temos que ganhar alma para Jesus, tem que salvar. Ele sonha com almas, vai dormir pensando em almas, vai tomar café pensando em almas, pega o ônibus pensando em almas. Ele pensa em almas 24 horas por dia. Por quê? É dom ministerial. Aí depois temos o dom de pastor. Irmãos, interessante isso aqui. Tem gente que se intitula pastor. Eu sou pastor. Pastor é um dos ofícios na Bíblia mais nobres que você possa imaginar. Porque a palavra pastor, ao pé da letra, é apacentador. Pastor tem que ser pai quando precisa, tem que ser mãe quando precisa, tem que ser irmão, tem que ser amigo, tem que ser colega, tem que ser professor, tem que carregar a alma nas costas, tem que ter paciência. Liga de madrugada, 3 horas da madrugada. Ô pastor, oi querida, o senhor já estava dormindo, pastor? Não, irmã, pastor não dorme não, está cedo ainda. 3 horas da madrugada, estamos ainda pensando em paciência. Pastor, leva tudo de boa, não fica irritado, bravo com ovelha. Meu filho, minha filha, olha, Deus vai dar vitória. O mundo está pegando fogo, o pastor está crendo que existe uma vitória para a igreja. Isso é pastor. Na acepção da palavra, pastor não é apacentador que mete o pau, mete couro na igreja, arranca a lã da ovelha, arranca o leite da ovelha. Ele é capitalista, materialista. Ele está preocupado se vai trocar de helicóptero, quantos bois tem na fazenda. Pastor de verdade não se preocupa em ter boi, em ter fazenda e em ter helicóptero. Pastor de verdade se preocupa com a saúde da ovelha, se a ovelha está bem, se comeu, se está vestida. O pastor dá a vida pela ovelha. João capítulo 10, verso 9 a seguir. O mercenário que não é pastor, quando ver o lobo se aproximando, ele sai correndo, porque não é pastor, é mercenário. Mas o pastor não, o pastor dá a vida pela ovelha. Aí Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela ovelha. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Jesus é o maior exemplo, ele é o sumo pastor. Oh, aleluia, glória a Deus. É dom, pastor, é dom. Não adianta brigar para ser pastor, comprar carteira de pastor. Oh, pastor, ali está vendendo carteirinha de pastor. Não adianta, é dom. Se Deus chamou, amém. Se não chamou, vá orar um pouco mais, que ele pode chamar. Quinto dom ministerial, dom de doutor ou mestre. Doutor aqui tem nada a ver com médico, com advogado, não é doctor. Doutor aqui é o ensinador minucioso da palavra. Irmãos, na igreja tem tudo isso aqui, ó. Aqui, ó, na graça plena tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista, tem pastor e tem doutor. É que você não parou para ver ainda. Você já viu alguém subir aqui? Aqui tem uns 3 ou 4 aqui na igreja, que quando vai pregar ou ensinar de preferência, eles conseguem ver na Bíblia aquilo que você não consegue. Ele pega um pedacinho do versículo e faz uma pregação. Fala: meu Deus, de onde que esse homem tirou isso? Eu já li isso aqui 1000 vezes, e ele conseguiu extrair daqui. É o doutor,
é o mestre, é o ensinador capacitado por Deus de ensinar de maneira tão poderosa e tão brilhante que só quem recebe o dom para poder fazer isso é Deus quem dá. Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor não são cargos, são dons ministeriais. Quem diz amém? Ok. Agora nós temos a quarta categoria, que é o nosso tema. Vocês viram como é que é importante? Dons naturais, dons temporários, dons ministeriais. Agora vem dons espirituais. O que são dons espirituais, pastor? São dádivas, conceito é o mesmo: presentes, donativos, charisma, que o Espírito Santo de Deus concede àqueles que Ele quer, para edificação, consolação e exortação da igreja. Primeira coisa aqui nos dons espirituais, aonde que está a passagem mais famosa sobre dons espirituais? 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 a seguir. Gostaria que você encontrasse, por favor, para lermos esta palavra. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Quero que você encontre aí, porque vamos ler todos juntos esta palavra, para que você possa guardar no seu coração. Capítulo 12, verso 1 a seguir. Todos encontraram aí? Amém, irmãos? Podemos ler? Diz assim, ó: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, já explicamos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações ou de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para um, porque a um, pelo Espírito, é dada, olha aí, ó, vai contando comigo, são 9 os dons. Porque a um pelo Espírito é dada, primeiro dom, qual que é? A palavra vai contando, 1. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra 2, 9. E a outro pelo mesmo Espírito já deu 3. E a outro pelo mesmo Espírito os dons deu 4, verso 10. E a outra a operação de maravilhas, 5. E a outro a profecia, 6. E a outro o dom de discernir os espíritos, 7. E a outro a variedade de línguas, deu 8. E o 9. E a outro a interpretação das línguas, são 9. Meus amados, aqui Paulo dá para a igreja a relação, a lista dos dons espirituais, que são no número de 9 dons espirituais, que na próxima semana estudaremos um por um, para você aprender. São 9
os dons espirituais. Olha um detalhe aqui, ó. Não confunda os 9 dons espirituais de 1 aos Coríntios 12 com as 9 características do único fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, verso 22 a seguir. Quem entendeu, diga amém. Porque não são 9 frutos, é um fruto com 9 características, que nós já aprendemos aqui na campanha. Isso aqui não tem nada a ver, são 9 dons. E para facilitar, André e Rudney, os teólogos, para facilitar a didática, a metódica do ensino, os teólogos, nós dividimos os 9 dons em 3 grupos de 3. 3 vezes 3, 9. Vamos lá, marque aí. O primeiro grupo dos dons espirituais não é categoria, aqui é uma só, são os 9 dons. Vamos agrupá-los para melhor você compreender. O primeiro grupo dos dons espirituais nós chamamos de os dons da revelação. Então, quando alguém aparecer assim, ó irmão, eu tenho o dom da revelação, cuidado, porque às vezes ele pode ter visão, é uma coisa. Os dons da revelação são 3 que aparecem aqui. Olha aí, ó. O verso 8, aparecem 2 deles. Dom da palavra da sabedoria. Vamos aprender já semana que vem. Isso é coisa linda, irmãos. Quem tem esse dom de palavra da sabedoria, ó, tá de parabéns. Segundo, dom da palavra da ciência. 3, dom do discernimento de espíritos. Esses dons aqui são chamados de dons da revelação. Por quê? Porque eles revelam aquilo que está oculto, que está escondido. O dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o discernimento de espíritos são dons voltados para revelação, para trazer à tona aquilo que está oculto ou escondido. Quem entendeu, diga amém. Segundo grupo dos dons espirituais, nós chamamos de dons do poder. Quais são? Aí no verso 9 e 10 eles aparecem também. Primeiro, dom da fé, dons de curar, e aí vai aprender por que está no plural, dons e não dom, dons de curar. Vai ser boa essa aula sobre dons de curar. 3, dom de operação de maravilhas. Por que dons de poder? Porque são dons que manifestam o poder de Deus. O dom da fé, dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Até aqui, amém, igreja? Terceira categoria, para encerrar os 9, os outros 3 que faltam, nós chamamos de dons da elocução. Por quê? Porque estão ligados à fala, ou dons da fala. Quais são? Dom de profecia, esse vai ser tremendo. Vamos deixar para ser o último, né? Está na relação. Porque esse é o que tem de problema por causa de profecia, você não tem ideia. Irmão, vai casar Maria com José e é uma loucura o dom de profecia. Então vai deixar para ser o último. Ó, dom de profecia, dom de variedades de línguas e o dom de interpretação de línguas. Gravaram? Quem gravou aí diz amém. Gravou mesmo? Vamos lá então. Primeiro grupo, os dons da revelação. Quais são? Dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência e o dom de discernimento de espíritos. Já foram 3, maravilha. Quais são os outros 3? São os dons do poder. Quais são? Dom da fé, dons de curar,
e dom de operação de maravilhas. Faltam 3, os dons da elocução. Quais são? Dom de profecia, dom de variedades de línguas e o dom de interpretação de línguas. Glória a Deus. Olha para cá, irmãos, esses dons operando na igreja, não tem Satanás que segura esta igreja. E daqui para frente, a partir da próxima semana, nós vamos orar, nós vamos clamar para que Deus derrame esses dons na graça plena, porque vai crescer, vai prosperar, vai aumentar, o Espírito Santo vai agir, porque até agora você buscou coisa material, mas chegou a hora da igreja se preocupar em buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Deus vai acrescentar, e Ele vai abençoar a tua casa, tua família, vai te encher, vai te revestir, e Satanás vai bater em retirada, e você vai ficar firme dando glória ao nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Ele? Mas aplauda dando glória e dando aleluia ao nome de Jesus.